rampa unitária. Esse sinal é um sinal interessante, porque ele vai se relacionar com o sinal degrau, que nós já vimos, tá certo? Mas ele não é um sinal descontínuo. Apesar dessa descrição separada aqui, a gente pode verificar desenhando que não se trata de um sinal descontínuo. Por quê? Eu tenho 0 até t igual a 0, e eu tenho t para t maior que 0. Então, veja, a partir de t igual a 0, ele cresce linearmente falando, porque isso aqui é uma equação de reta, certo? E eu não tenho descontinuidade. Eu posso ter derivada à esquerda diferente da derivada à direita. Mas limite à esquerda é igual ao limite à direita. Tanto que esta igualdade... Eu vou colocar uma bolinha aqui fechada só para representar aqui a conexão entre essas duas retas. Mas vejam, esta igualdade podia ser trocada para essa relação. Por quê? Esta equação, para t maior ou igual a zero, ou seja, para t igual a zero, é zero. Tá certo? Que é contínuo ao que a gente observou nesta primeira relação. Então, por isso que a gente lembra que essa função é contínua. Né? O que é interessante aqui? Primeiro, mostrar a vocês uma forma de integração distinta. Tá certo? Que veja, eu tenho como limite superior uma variável. Tá certo? Limite inferior, menos infinito, mas é um valor, tá certo? E o limite superior, ele depende do instante que me interessa calcular essa função rampa de t. Né? Esse tal aqui é uma variável auxiliar. E aqui é uma outra forma de representá-la. Eu vou mostrar já na sequência como essas formas são representativas e uma ênfase especial nos diferentes tipos de integral. Aqui é uma integral cumulativa. A gente já vai entender o que isso significa. Então, a rampa, como a gente viu, é definida pela seguinte expressão: 0 para t menor do que 0, ou igual, como eu falei, a igualdade é invariante aqui para essa expressão, ou t para t maior que 0. Então eu posso colocar igualdade na primeira linha ou igualdade na segunda linha na definição da rampa. Graficamente, a gente tem, vou colocar aqui do lado, t. Então, para t negativo ou não positivo, eu tenho 0. Para t positivo, eu tenho t. Lembrando, essa inclinação aqui, π sobre 4. Tá certo? Bom, vamos ver como é que eu posso escrever a rampa de outras maneiras. Tá? E essas outras maneiras vão permitir a gente relacionar a sinal rampa com outros sinais. Então, veja, eu poderia, observando aqui, considerar que rampa de t é igual à função t que multiplica u de t. Multiplicar também significa modular. Vou colocar aqui, ó, multiplicação. Em engenharia é equivalente a modulação. Tá certo? Então vamos graficamente desenhar essa função e verificar que elas é a definição da rampa de t também. Então veja. Vou fazer aqui reto. Vamos começar com a função t. Vou fazer aqui em verde. Então, a função t, todos nós sabemos, é esta função. Vamos desenhar aqui embaixo
a função degrau. 1,5. Definição consistente. Agora, vamos fazer o produto dessas duas funções e verificar que resultado que nós encontramos. Veja, bem simples, bem tranquilo. Eu reforço aqui que sinais e sistemas é uma disciplina onde você usa os conceitos básicos que você aprendeu em cálculo, em álgebra, tá? Para compor essa disciplina. Então vamos ver. Para t negativo, eu vou multiplicar 0. Então veja, se eu pegar esse ponto, 0 vezes t, 0. 0 vezes t, 0. 0 vezes t, 0. Então 0 até para t menor que 0, vezes a função t, eu tenho 0. Então vou colocar uma bola até aqui. No ponto, eu tenho meio vezes 0, que é 0. Agora eu preencho, eu sei que é 0 aqui. Para t positivo, ou seja, nessa região, eu vou ter 1 que multiplica t, que é o próprio t. Então, essa definição de produto entre uma função contínua t e uma função descontínua u de t gera a rampa função contínua. Tá certo? Essa regra de contínuo, descontínuo, dá contínuo, isso aí é mera casualidade. A gente tem que observar a função final para saber se ela será contínua ou não. Tá certo? Então, primeira definição da função rampa. Na nossa segunda definição da função rampa, a gente vai usar um conceito um pouco novo para vocês, de integral cumulativa. Então veja, é uma integral onde o limite inferior é fixo e o limite superior é variável, de acordo com a definição da variável independente t. Eu já vou explicar aqui para vocês. Quem que eu vou integrar? A função degrau e vou usar uma variável auxiliar a. Tá? Alguns minutos atrás, no slide, estava tal aqui. Geralmente aparece tal nos livros. É uma variável auxiliar. Tá? Eu prefiro usar a para ficar uma letra bem distintiva para você saber o que está acontecendo. Bom, então, o que diz isso aqui? Isso aqui é uma integral, tá? Definida, tá? Porque eu tenho os limites, só que ela é chamada de integral cumulativa. Tá? Onde ela aparece? Tá? Por exemplo, se a gente tiver a tensão num capacitor, é definida por 1 sobre C, integral cumulativa da sua, no caso carga, né? Mas está dividindo por C constante, corrente aqui, I, A, dA. Então vocês já viram isso aqui em outras abordagens, tá? O fato de ser infinito, e muitas vezes você vê essa relação 1 sobre C integral de 0 até t i a dA, é simplesmente porque isso tudo vai ser somado à tensão inicial V0 que está no capacitor. Tá certo? E aí eu vou acumulando cargas a partir desse V0, e esse V0 é a integral de menos infinito até zero do que foi acumulado até aquele instante. Tá? Então veja a função geral aqui, e na prática a gente acaba usando essa segunda definição, porque em t igual a zero nós temos uma tensão no capacitor, tá certo? Uma tensão inicial a partir do qual acumula carga. Então isso aqui é só um lembrete de onde aparece a integral cumulativa. Tá? Então a rampa obedece essas relações. Então vamos ver se realmente a gente tem a rampa a partir do degrau. Então vamos desenhar aqui o degrau e observar como essa integral cumulativa é resolvida. Então, degrau. E aqui embaixo eu vou colocar o resultado final. Função rampa, só para ilustrar, é útil para
representar, por exemplo, deslocamento angular a uma velocidade constante. Tá? Quando eu desenhar aqui a rampa, a gente fala mais sobre isso. Então, veja, como é que funciona o cálculo. Eu vou definir instantes, melhor marcar aqui e aqui. Vamos colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 1 e 2, os respectivos aqui. E o que eu vou calcular? Quando eu quiser calcular, vou colocar aqui, rampa de t. Então, a rampa de menos 2, vou colocar aqui, ó, rampa de menos 2 é a integral cumulativa. Veja, quando eu defino t igual a menos 2, eu já fixo agora o limite superior, o ADA. Então, o que eu estou fazendo assim? Aqui, eu estou calculando a área do degrau, aqui em cima, de menos infinito até 2. Ora, de menos infinito até 2, a área é esta aqui, que é 0. Então, vou marcar aqui, ó. A área até menos 2 é 0. Quando eu substituo, vamos fazer agora outros valores. Estão vendo a substituição? Menos 1, eu vou ter a área acumulada de menos infinito até menos 1. Ora, a área acumulada de menos infinito até menos 1 é a área acumulada de menos infinito até menos 2 e de menos 2 até menos 1. Então, eu estou acrescentando mais área. Veja. Rampa de menos 1 é esse valor que representa a acumulação do degrau até esse ponto. Vamos fazer outro ponto. Ponto 1, mais 1. Ora, mesma ideia. Agora, usando o que a gente sabe de acumulação, eu já acumulei até menos 1. Eu vou acumular mais alguma coisa até 0. E lembrando que aqui o que eu vou fazer, efetivamente, é aquele limite de e tendendo a 0 da integral de menos infinito até menos e, u ADA, mais limite e até 0, de menos e até mais e de UADA, mais limite de e até 0, integral de mais e até, opa, aqui, mais 1, até mais 1 UADA. E a gente já viu anteriormente que esse resultado é nulo, esse resultado é nulo, aqui por conta da base 0. Aqui por conta de U nesse intervalo ser nulo. E aqui é esta área que está aparecendo. Aqui está fora de escala, mas base 1, altura 1, 1 vezes 1, 1. Então vamos ter algo aqui, ó. Tá certo? Agora, se eu colocar mais 2, então veja, só para entender a lógica desses pontos e da integração cumulativa que nós estamos calculando. Mais 2. Então, a mesma lógica, veja. A área acumulada até o ponto 1, eu vou adicionar esta nova área. Certo? Então, veja, se eu tinha até 1 acumulado uma unidade, eu vou acrescentar agora mais uma unidade, indo até 2. E os pontos intermediários, eu poderia calculá-los, mas eu estou vendo que é um incremento linear para essa curva, porque veja, eu tenho essa reta. Então eu tenho isso aqui.
Tá certo? Veja, sem grandes dificuldades, a gente entende então que esta expressão também descreve a função rampa, assim como esta expressão e essa expressão. Agora, qual representação para a rampa de t eu vou utilizar? Aquela que for mais conveniente para o meu problema, tá certo? Então veja, eu posso usar essa primeira definição, essa segunda que envolve multiplicação simples, tá certo? Ou essa que envolve integral cumulativa. E o processo de integração de cumulativa é uma área que vai se acumulando da esquerda para a direita até um ponto que lhe interessa saber a área para formar a função. Bom, de maneira reversa, eu posso também considerar o seguinte: a função degrau deve ser a derivada ponto a ponto da função rampa. Vamos ver então como é que fica aqui? Então veja. Vou fazer na coloração que a gente está adotando. Eu tenho aqui a função rampa. Tá certo? E eu vou derivar ponto a ponto essa função. Então, vamos colocar aqui. Então vamos ver. Ó. Também, mais uma forma, vou definir alguns pontos e calcular a derivada nesses pontos. E aí eu extrapolo para o restante. Ora, qual a derivada neste ponto? A inclinação da rampa nesse ponto é zero. Zero. Inclinação da rampa nesse ponto, zero. Inclinação da rampa nesse ponto, veja, aqui eu tenho a função t, derivada de t1, que é a inclinação. Derivada nesse ponto, marcar ele, né? É o mesmo, né? Porque aqui toda extensão é t. Então, derivada de t nesse ponto é 1, derivada de t nesse ponto é 1, derivada e assim por diante. Então, eu derivo a função e aplico o valor naquele ponto. Como a derivada é uma constante, então não importa qual ponto eu tome para ter positivo, eu vou obter sempre 1. E veja, até t igual a zero, no limite à direita e no limite à esquerda, eu tenho bem definida a derivada da função. Aqui nesse ponto não existe derivada, porque a derivada da esquerda é diferente da derivada da direita. Esse ponto é o t igual a zero. Aqui eu vou usar alguma convenção, lembra? Por isso que aqui a gente diz é indefinido. Vou colocar até noutra cor aqui, ó. Eu vou considerar meio, veja, diante da derivada, como ela é desconhecida, eu vou impor esse resultado, que eu sei por outras vias, tá certo? Eu não tenho como explicar por derivada porque é meio. Tá? Eu convenciono assumir porque, já que isso aqui se parece muito com o degrau, eu vou dizer que isto aqui é o degrau e, para tanto, eu tenho que definir qual o valor de t igual a zero que eu vou utilizar. Lembrando que eu podia colocar qualquer valor, dada a equivalência entre os degraus, tá certo? Como a gente já viu anteriormente. Então, veja, aqui a gente procurou mostrar várias coisas para vocês, tá? A integral cumulativa, a derivada ponto a ponto, multiplicação ou modulação entre duas funções e a descrição corriqueira da função rampa. Então, como eu falei, a função rampa, fisicamente, a gente pode representar, por exemplo, por o deslocamento angular de um motor, tá certo? Então, eu vou progressivamente aumentando a uma velocidade fixa, tá? Vou obtendo simplesmente o deslocamento que o motor está tendo ao longo do tempo, tá certo? Pensando em velocidade constante, eu vou ter um deslocamento linear. Tá? Só para a gente ter uma ideia de onde é que isso pode aparecer para a gente. Tá?
Outra porção, outro elemento importante que eu quero deixar bem claro é que eu posso considerar o degrau como a função mais básica, por exemplo, a partir dessa definição aqui, ó. Se o degrau é a função mais básica, quando eu aprender tudo sobre o degrau, automaticamente eu vou aprender tudo sobre a rampa, porque há uma operação do tipo linear, depois a gente fala sobre linearidade, envolvendo degrau e rampa, tá certo? Aqui eu enfatizo bastante a questão de a gente vai tentar quebrar sinais complicados em sinais simples. E a gente vai tentar buscar qual o sinal mais simples que eu tenho que focar todo o meu estudo sobre ele, porque todos os outros sinais vão obedecer a algum tipo de regra matemática simples, tá? Ou mais complexo, mais simples. A princípio a gente está buscando regras simples para compor esses sinais complexos. Então a ideia toda é quebrar problemas sinais complicados em problemas sinais simples, mais tratáveis. E depois a gente sabe, pela regra de formação, recompor a estrutura do sinal complexo. Tá certo? Então ficou claro? Bastante coisa. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre integral cumulativa para reforçar esses pontos de maneira separada, tá?